Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, através das redes sociais. Quero aproveitar essa oportunidade de ocupar o grande expediente aqui nessa sessão, retomando o tema de ontem, porque entendo que, vereador Juliano, vereador Rafael, que esse tema tem que ser permanentemente pauta desta casa do ponto de vista de discussão, de encaminhamentos, de propostas. Eu entendo que o Poder Legislativo joga um papel fundamental do ponto de vista de nós qualificarmos o atendimento na área da saúde em Caxias do Sul, de melhorarmos o atendimento na área da saúde. E por que o Poder Legislativo joga esse papel tão importante? Porque a partir do momento em que foram se consolidando a nível do governo federal o papel do Congresso, especialmente na destinação de recursos, a questão das emendas parlamentares hoje se traduzem num ponto principal de financiamento da área da saúde, além daquele recurso orçamentário normal. Vejam que nós estamos falando aí de mais de 50 bilhões de reais, sendo que, se não me engano, o percentual, vereador Rafael, que obrigatoriamente tem que ser destinados para a área da saúde é em torno de 40%, né? Para a saúde. Não, das emendas. Das emendas. O percentual que destinado especificamente para emendas, obrigatoriamente os deputados têm que jogar para a área da saúde as suas emendas. Então, essa disputa que acontece em Brasília, as caravanas de vereadores, de prefeitos a Brasília, do ponto de vista de buscar esses recursos, é muito importante. A criação do escritório de representação da nossa prefeitura em Brasília também joga um papel fundamental, e foi nesse sentido que eu sempre defendi a ideia de que nós tivéssemos, como todos os estados do Nordeste têm, as principais cidades do Nordeste também têm, escritórios de representação em Brasília, aonde ficam lá o dia inteiro fazendo lobby dentro do Congresso. Então, vereador Rafael, Vossa Senhoria, que tem se destacado nessa área de buscar recursos para a área da saúde, especialmente do seu vínculo, do seu mandato, eu acho que, de fato, nós temos que continuar fazendo isso, vereador Lucas. Vossa Senhoria, na condição de presidente dessa casa, o pessoal da Comissão de Saúde, efetivamente, às vezes passar um dia em Brasília buscando recursos contribui muito mais do que tu ficar aqui uma sessão aqui debatendo, não que não sejam importantes, todos os temas da cidade. Então, eu quero fazer coro, então, ao apelo do prefeito Adilode Domênico, no sentido de que essa casa ajude a buscar recursos. Eu falava agora com o nosso diretor da área de saúde lá na Secretaria da Saúde, o Mário Tadeucci, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no período do Cassina comigo, de vice-prefeito, aonde fizemos e tivemos a coragem de fazer aquele convênio com a Universidade de Caxias do Sul, levando para a UPA Zona Norte o trabalho de excelência feito pela Universidade de Caxias do Sul. E o Mário me dizia, Eloy, passei 5 anos numa agonia, esperando o resultado da análise do contrato que fizemos com a UCS, porque até procuradores de carreira do município se negavam a dar parecer sobre a coragem que nós tivemos de, naquele momento, romper com aquele bando de picareta que prestava serviço na UPA Zona Norte e colocar a Universidade de Caxias do Sul. E, para nossa felicidade, hoje, tanto o parecer do Tribunal de Contas quanto o parecer do Poder Judiciário foram favoráveis ao contrato que fizemos, e isso abre um precedente fantástico do ponto de vista da prestação de serviço em Caxias do Sul, que possibilita que futuros convênios
esse da UPA Central ficou muito em cima do julgamento, né, desse contrato. Então, a Prefeitura acabou não conseguindo renovar o contrato e tiveram que, lamentavelmente, afastar a UX lá da UPA Zona Norte, mas a UX poderia ter assumido, vereador Rafael, inclusive a UPA Central, com o seu trabalho de excelência, com os seus médicos, com os seus enfermeiros, com os seus professores, com os seus alunos, né? Servindo, inclusive, de estágio, né, para os nossos alunos das faculdades que estão diretamente envolvidos com a área de saúde. Então, nesse sentido, foi muito feliz para nós, quando conversava com o Mário, o fato de termos essa possibilidade, agora daqui para frente, de, quem sabe, a Prefeitura renovar convênios ou fazer novos convênios com a Universidade de Caxias do Sul, que é uma universidade, por isso que houve o parecer, comunitária, ela não tem por objetivo lucro, e a sentença do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul é clara nesse sentido. Então, abre-se uma porta e um precedente fantástico do ponto de vista de melhorar o atendimento nas nossas UBS, nas nossas UPAs, nos nossos laboratórios. Mas a minha preocupação na conversa que fazia com o Tadeucci é sobre a divulgação desse dado fantástico, né, de 200 milhões, se eu não me engano, de exames, né, que foram feitos. Perdão, 200 milhões, o dado está no Pioneiro de hoje. Ele me dizia que só nos laboratórios, exames de urina, fezes, exame de sangue, assim por diante, sem fazer exames de imagens, hoje o município contrata em torno de 1 milhão de exames por ano. 1 milhão de exames por ano. Tá? E se há uma coisa que é um saco sem fundo, é o pagamento para laboratórios, né? Esse, sem dúvida nenhuma, é o recurso mais crucial do ponto de vista do que vem para a aplicação, é exatamente pagar os exames laboratoriais. E aí tu pega toda essa montoeira de exames que são feitos, repetidos, né? E aí eu perguntei, Tadeucci, o Guerra não tinha contratado, o prefeito Cassado não tinha contratado o tal do prontuário público, que era um assunto fundamental, porque tu tem que ter, vereador, o senhor riu, mas foi uma boa iniciativa do governo Guerra, tá? Vai dizer que eu estou doente elogiando aqui o Guerra, né? Mas foi uma boa iniciativa da contratação do prontuário único, né, vereador Rafael? Desenvolver um software específico para que todos os pessoal de cartão SUS, quando entra lá na UBS, vereador Edson, acho que você se lembra disso, né? Tem lá todos os exames que já foram contratados, tem todos as consultas que foram feitas, com qual médico, o que tipo de remédio foi receitado, que tipo de diagnóstico teve, né? Então, tu tem ali um prontuário que tu não precisa estar ficando repetindo exames, tu não precisa ficar repetindo exames de laboratório, exames de imagem, assim por diante. E aí o Tadeucci me disse, Friso, o problema é que o contrato foi muito mal feito, tinha que ter alguma coisa, né, nesse prefeito, né? Foi muito mal feito, o software desenvolvido é muito curto, né? A gente tenta usar, mas tem muitas dificuldades, então nós vamos ter que acabar contratando licitar um novo software, né, mais aperfeiçoado, né, que já existem em várias cidades do Brasil, e onde nós citávamos aqui a cidade de Recife, né, aonde tu tem o médico vai te receber, vereador Cristiano, lá na UPA do bairro Cruzeiro, ele vai puxar o teu nome ali no cartão SUS, ele vai ter todo o teu histórico. Um histórico completo, que tipo de remédio foi receitado, diagnóstico, assim por diante. Então, isso facilita muito a possibilidade de ser contra o retrabalho. Então, são coisas que a gente tem que ter claro do papel que essa casa desenvolve, né? E volto para o tema inicial da minha conversa, que era no sentido de que, efetivamente, nós temos que disputar recursos, né?
E quando se tratam dos hospitais particulares, e nos hospitais particulares a gente inclui o Pompeia, o município não pode investir. Não pode investir. Agora, emenda, vereador Rafael, para levar para o Pompeia, para o Virvi, para o Saúde, se vier para um convênio com o município, e concluo, senhor presidente. Isso é perfeitamente possível e ajuda muito a saúde na nossa cidade. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy Frisso. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim.